Às vezes, até mesmo um cômodo inteiro. Um clique da fechadura nas costas e a pessoa parece despencar em outro mundo. O ar se torna cortante, os dedos param de obedecer, os ouvidos ficam dormentes, a respiração falha. Dá vontade de bater na porta, mas as mãos se transformam em toras de madeira desajeitadas. É assim que se parece a armadilha por dentro de uma enorme câmara frigorífica industrial. E é justamente com uma câmara dessas que começa a busca pela caçula da família, proprietários de um restaurante chinês. Onde, afinal, é possível se esconder em um restaurante. Os locais são poucos e cada vasculhamento leva 1 minuto. No banheiro, vão olhar embaixo de cada cabine, vão notar imediatamente. Áreas de estoque, cozinha, a mesma história. Uma pessoa atenta e o jogo de esconde-esconde acabou. Resta, na essência, uma única porta, aquela mesma, pesada, de aço. Entrar com os pés. Entrou firmemente no top 15 das fobias ligeiramente irracionais da pessoa comum. Em fóruns como o Reddit, discutem a sério. Imagine, você ficou trancado durante a noite em um refrigerador comercial. Ninguém virá até de manhã. O que fazer? E as respostas lá são tais que com certeza não trazem mais tranquilidade. Um escreve: pegue as caixas com comida congelada, empilhe ao seu redor como um iglu, isole-se do fluxo de ar frio que dissipa o calor, caso contrário, a hipotermia o alcançará mais rápido do que parece. Outro aconselha: nas prateleiras, geralmente há grandes sacos plásticos, envolva-se em 2 deles. Respire para dentro para se aquecer com a própria respiração, de tempos em tempos, saia para tomar ar, assim você aguenta umas 8 horas. Um terceiro lembra do trabalho em um restaurante de peixe e diz: eu enfiaria tortas congeladas por baixo da roupa, dentro da calça, sob a camisa. Os primeiros 20 minutos serão insuportavelmente frios, mas depois, essa camada realmente começa a funcionar como um isolante térmico. E aqui você se impressiona com o quão inventivo o ser humano se torna quando o assunto é sobrevivência. O conselho mais útil, no entanto, veio de um especialista que trabalha com refrigeradores industriais. Ele explica: encontrem qualquer coisa com que se possa travar as pás do ventilador, elas param de girar, o compressor do lado de fora começa a superaquecer, a câmara para de resfriar, dispara o alarme de temperatura e alguém vem. Mas esse já é um passo extremo, depois de se certificar de que a saída de emergência por dentro não funciona. E ela, a julgar pelos relatos dos funcionários de restaurantes, surpreendentemente, muitas vezes não funciona. E é justamente essa câmara frigorífica uma das primeiras que a polícia verifica quando procura pela caçula desaparecida da família. E se ela tiver entrado por acaso lá dentro e a porta se fechou? Os oficiais revistam caixas, sacos com produtos crus, examinam as prateleiras, olham embaixo da cadeira, reviram as embalagens. Ela não está aqui. Verificam mais uma vez, saem para fora com a certeza de que no refrigerador ela definitivamente não está. Existe um ponto cego. Eles vasculharam tudo na altura dos olhos e abaixo, olharam em cada canto, em cada bolsa, em cada detalhe da prateleira. Mas enquanto estavam naquela mesma câmara frigorífica, a ninguém ocorreu olhar para cima. Esta é a história de Ashley Zhou, a mais nova da família, que mais tarde foi encontrada dentro das paredes do restaurante chinês de seus pais. Altura de cerca de 5 metros e, ao mesmo tempo, segundo as estatísticas, os telhadistas ocupam apenas o 4º lugar na lista das profissões mais perigosas dos Estados Unidos. À frente deles estão os lenhadores, pilotos com engenheiros de bordo e a extração de petróleo, gás e mineração. E eis que 2 desses telhadistas, ocupando a 4ª posição nesse ranking, estão no telhado de uma loja de animais. A altura, claro, não é a mais assustadora de sua carreira, mas eles ainda assim permanecem alertas. Faltam algumas horas para o calor escaldante do meio-dia e, em determinado momento, um dos trabalhadores se aproxima da beirada e simplesmente olha para baixo, para o estacionamento. Ficou hipnotizado enquanto o colega terminava sua parte. Aí um deles vê como um SUV entra no estacionamento. Ele mesmo depois dirá que não havia nada de incomum, apenas um dia, sem nenhum pressentimento.
Do volante sai um homem, do lado do passageiro, uma mulher. Entre si não trocam nenhuma palavra. Os dois abrem a porta e tiram dali a mais nova, de uns 5 ou 6 anos. Tiraram-na do bebê conforto, cobriram o rosto com uma jaqueta de inverno roxa, fazia frio lá fora, e foram caminhando para algum lugar, afastando-se do carro. A cena é tão corriqueira que o homem depois nem se lembrou dela. Só se lembrou quando vieram até ele com perguntas os policiais, porque no momento em que olhava de cima para aquele trio, pai, mãe e a filha mais nova, um deles já não estava mais vivo. E eis que para o 911 liga um homem. Dá para ouvir que ele se esforça para se manter firme, a voz é estável, quase calma. A atendente atende, pergunta brevemente o que aconteceu. Ele responde que não consegue encontrar sua filha. Quantos anos? 5. Acabou de fazer. E quando a viu pela última vez? Por volta da tarde, umas 3 ou 4 horas. Ou seja, a ligação acontece por volta das 9 da noite, e a filha mais nova ele não vê desde as 5 da tarde, que foi para a casa de uma amiguinha e não atende. Isso uma criança de 5 anos. A atendente esclarece com o que estava vestida. Jaqueta de inverno roxa, embaixo não jeans, como é mesmo o nome certo. Algo como leggings de tom cinza. E o senhor não a viu por umas 5 horas? Sim, ela estava dormindo. Onde? No restaurante. E em seguida ele explica o cenário. Ele e a esposa tocam o próprio restaurante. No depósito eles têm um pequeno colchão. Ali às vezes colocam para dormir uma das 2 filhas. A mais velha tem 6, a mais nova 5. E então a mais nova desapareceu. As meninas às vezes simplesmente cochilam no depósito enquanto os pais trabalham no salão. E agora ela não está lá. Segundo ele, foi exatamente assim. Ela estava dormindo em um colchão. Ele foi buscar a mais velha na escola. Eles voltaram. Os 3 viram a pequena dormindo. Ninguém a tocou, ninguém a acordou. Foram trabalhar, se ocuparam. Houve um fluxo de clientes e depois começaram a fechar o turno e a arrumar tudo, abriram a porta do depósito e ela não estava lá. O atendente pergunta se há câmeras. Não, nenhuma. Trabalham ali há 6 anos e em todo esse tempo nunca instalaram uma única câmera, mas com certeza a viram, ele repete. A esposa, ele mesmo, a filha mais velha, quando voltou da escola, os 3 viram a pequena dormindo. Alguém suspeito entrou no salão? Ela poderia ter saído sozinha, fugido? Ele responde que não faz ideia, ela estava dormindo no depósito, como adivinhar? E os funcionários não viram? Não há funcionários. No restaurante são apenas ele e a esposa. E agora há apenas 3 pessoas no prédio. Quando você foi buscar a mais velha, quem ficou com ela? A esposa. Ele mesmo foi buscar a mais velha, e nesse momento ela estava no restaurante. E quando ele voltou, todos estavam no lugar. O atendimento funcionava normalmente. O restaurante sempre funcionou. De manhã, o pai levava a filha à escola. Depois ele e a esposa chegavam. Levantavam as persianas e depois ele ia buscá-la de volta. Tudo como sempre. Só que, segundo as palavras do pai, a esposa e a filha foram à escola buscar a mais nova. Não, eu não disse isso. Eu disse que a esposa fica o tempo todo no restaurante. Esta é a gravação do interrogatório. Vão ouvi-la depois mais de uma vez. Não há inconsistências evidentes ali. Nada que realmente chame a atenção. A única coisa em que se pode pegar é que a voz soa calma demais. Embora isso, pelo contrário, possa ser interpretado como algo positivo. O pai está concentrado, age objetivamente, mantém o foco no objetivo. Quando eu fui buscar a filha, e quando voltamos, eu com a filha, sem a esposa ficou o tempo todo aqui, é o que diz o marido. Aqui surge um detalhe-chave, ou seja, a esposa também não a viu desde aproximadamente as 4 ou 5 horas. E o pai explica, viram-na por volta das 4 da tarde. Todos a viram. A irmã mais velha, a esposa viu, o marido viu. Todos observaram que ela estava dormindo. Depois começou o fluxo noturno de clientes. Cuidaram do jantar, depois foram verificar e ela não estava lá. E já tinham se passado 5 horas. E aqui surge uma versão na qual a investigação imediatamente concentra a atenção. Possivelmente, ela conseguiu escapar pela saída dos fundos. Se for assim,
A própria menor restam apenas algumas horas, porque se ela estiver ao menos algumas horas na rua e lá faz menos 14 graus, o tempo dela está se esgotando. Porque menos 14 graus Celsius é uma câmara frigorífica. Este é o cenário mais aterrador à primeira vista. Esse é o segundo mais grave. Ashley, de 5 anos, perdeu-se do lado de fora em meio a um frio daqueles. E enquanto a investigação mantém esse cenário em mente, é importante entender em que mundo, de modo geral, vivem os fiscais a quem depois se recorre em busca de ajuda. Muitos inspetores sanitários simplesmente não gostam de ir a restaurantes como clientes. Não há muito prazer nisso. Quer jantar com um inspetor? Vá até a casa dele. Dá para entendê-los. Às vezes, cozinhar em casa é mais seguro. Metade dos estabelecimentos fiscalizados monta diante de seus olhos aquilo que dentro da profissão chamam de simulado de incêndio. E aqui está um detalhe importante. Você acha que o inspetor não percebe o que está acontecendo? Percebe perfeitamente. Afinal, o gerente e o dono ficam com os olhos arregalados. Começam a distribuir ordens aos funcionários. Você vai para cá, você para lá. Na prática, regem uma operação para encobrir as infrações e, no caminho, fabricam novas. Outros tentam a tática de distração, dividir e conquistar. Mandam funcionários cercarem o inspetor por todos os lados, para que ele não consiga inspecionar direito o local. E o inspetor pensa consigo mesmo: não vai funcionar. Algo como uma espécie de rede de comunicação. E assim que o inspetor chega a um, ele imediatamente avisa os outros. Há dezenas de formas de driblar uma fiscalização. O inspetor sanitário é o melhor amigo do cidadão e o pior inimigo de um restaurante desonesto. Um deles vive por uma regra simples: vá ao banheiro antes de fazer o pedido. Entre no toalete, na maioria dos estabelecimentos, o banheiro e a cozinha se encontram em estado parecido. Um inspetor escreve na internet: em um restaurante movimentado havia um balde embaixo da bancada de corte. Eu pensei: que balde é esse? Cheguei mais perto. Os cozinheiros estavam urinando direto nele. Qualquer coisa para não ir ao banheiro. Outro conta: lembro que uma vez devolveram um bife para a cozinha. Viraram o pedaço e do outro lado estava grudada uma barata crocante e assada, literalmente derretida na carne. Um japonês escreve na internet: na Califórnia peguei alguém trocando uma fralda em cima da mesa onde se abre a massa. A desculpa deles foi: mas a gente ainda nem abriu. As pessoas compartilham: vi sopa sendo feita em baldes de obra de 5 galões, direto no chão. Vi sopa sendo mexida sem concha, com a mão nua. Um confessa: enquanto eu era inspetor, descobri que um restaurante local lavava a louça no lago atrás do estabelecimento. E aqui está mais uma história que, na essência, é muito reveladora. Eu não sou inspetora, mas trabalhei em uma grande rede de fast food. Tinha uma colega que lambia o dedo indicador toda vez que tirava uma fatia de queijo da pilha para o cheeseburger, como se estivesse separando folhas de papel em um maço. E eu a observei durante turnos inteiros, conta ela. E ela não comunicou ao serviço sanitário, mas nunca mais colocou aqueles cheeseburgers na boca. Outro escreve: eu trabalhei em outra grande rede nacional de fast food. Quando o inspetor chegava, os cozinheiros retiravam todos os produtos vencidos dos refrigeradores, empilhavam tudo perto da lixeira. Esperavam junto aos carros dos funcionários até a fiscalização terminar e arrastavam tudo de volta. Um inspetor conta: recebíamos constantemente reclamações sobre a máquina de sorvete de baunilha, na qual flutuavam pontinhos pretos. O que realmente não a alarmava, ela se preocupava com outra coisa: que dentro pudessem ser encontradas limalhas metálicas, alguns pequenos pedaços do fecho. Isso sim é uma ameaça direta à saúde. E no tambor da máquina de sorvete viviam baratas, que eram trituradas junto com a massa e entregues aos clientes como proteína adicional. Alguém nos comentários escreve: você acha que isso é tudo? E debaixo dessa tinta eles cobriram um rato morto. E deixaram assim para sempre.
Diante de quão aterradoras podem ser as inspeções sanitárias, a cozinha chinesa do Ang em Ogden parece, na verdade, bastante aceitável. O Ang é um restaurante chinês de comida para viagem. Ninguém vai lá para sentar e jantar. Você faz o pedido, pega sua gordurosa comida chinesa e vai embora. Algumas mesinhas com cardápio, garrafinhas de molho de soja, potes com óleo de pimenta, mas normalmente você só vê uma fila de pessoas com o rosto enfiado no celular esperando o pacote. A maioria das infrações diz respeito ao frango. Descongelam sobre uma grade à temperatura ambiente, embora pelas regras só seja permitido na geladeira ou sob água corrente. O frango pronto é resfriado direto sobre a mesa, quando deveria ser distribuído em bandejas rasas e imediatamente colocado na câmara frigorífica. E ainda usam sacolas descartáveis de supermercado, sendo que para produtos alimentícios é necessária uma embalagem especial. Essas são as próprias formulações dos inspetores. No entanto, assim que as observações são corrigidas, o estabelecimento passa tranquilamente por todas as inspeções seguintes. Não há nada de incomum nesses relatórios, exceto por um. Foi elaborado por uma inspetora chamada Cristina e nenhum dos clientes na época prestou atenção nele. Em 4 de janeiro de 2017, Cristina escreve: "Durante a inspeção, notei a mais jovem dos presentes, encolhida em uma cadeirinha infantil baixa em um depósito seco. Isso imediatamente me deixou em alerta, tanto o fato de sua presença quanto seu estado. Eu pensava que no estabelecimento estavam apenas o dono e sua esposa. Perguntei a ela quantos anos tinha. Não obtive resposta. Então olhei para ela e disse: 'Você tem 3 anos.' Ela respondeu: 5. Eu permaneci dentro do local, e isso por cerca de 1h30. Ela não se moveu do lugar, e eu perguntei ao proprietário se ela frequentava o jardim de infância ou uma classe preparatória. Ele respondeu que era a pré-escola. Mas algo ali não estava certo. No corredor que levava à cozinha, havia uma mesinha azul com tintas, lápis, uma boneca, um bebê de brinquedo e alguns outros brinquedos. E mesmo assim, era insuportavelmente estranho. Ela ficava em silêncio, simplesmente olhava para o chão. Estava de castigo, mas ela não confirmou. E durante todo o tempo em que esteve lá, aquela sensação não a deixava. E no início ela nem sequer percebeu. A menina era como um pequeno fantasma. Esta é uma declaração escrita, apresentada ao oficial. Algumas semanas depois, aquela mesma Ashley, de 5 anos, desaparece. O restaurante tem formalmente 4 funcionários: Liang Dao, o pai; Mingming, a mãe; Jojo, a filha mais velha, tem 6 anos. É um apelido familiar. Nos documentos ela está registrada de outra forma, mas em casa a chamam de Jojo. E Ashley, a mais nova, tem 5 anos. Esses 4 constituem todo o quadro do estabelecimento. Não há mais ninguém ali. 4 pessoas e um cardápio com 300 itens. E cada pessoa que entra para fazer um pedido, durante aqueles 5 a 8 minutos em que espera a comida, consegue formar sua própria opinião sobre a família. E todas elas divergem muito entre si. Um ex-entregador recorda que Mingming e Liang pareciam pessoas boas, mas acrescenta: "Sempre me pareceu que Liang queria um filho homem. Ele dizia: 'Quero um filho.' E filho ele não tinha, e na minha opinião, isso o corroía por dentro. Façam com isso o que quiserem." Outros achavam que tocar um estabelecimento daqueles em 2 já era demais. Eles cozinhavam, ficavam no balcão de entrega e faziam todo o resto. A agenda deles era infernal. Uma mãe da escola primária local conta: "Minha filha era amiga da mais velha, da Jojo. Quando elas queriam brincar juntas, eu tinha que levar minha filha direto ao restaurante. Mas, no geral, a família parecia bem. Ninguém nunca os flagrou em um mau momento." Essas são as palavras literais das pessoas que conheciam a família pessoalmente. Eles sempre foram educados, um pouco reservados, mas viviam de forma fechada. Ambas as irmãs, pelo visto, eram filhinhas do papai. E agora Ashley não está. E a única pista que a polícia tem é que ela, possivelmente, saiu para a rua.
As portas do prédio dão para o estacionamento do centro comercial, e logo atrás dele começa uma floresta densa. Essa é uma daquelas áreas suburbanas de Ohio em que você dirige e só vê árvores, árvores, centro comercial, de novo árvores, de novo centro comercial e mais árvores. E ali está uma menina de 5 anos que poderia estar em qualquer lugar, poderiam tê-la levado. Comportou-se de maneira estranha. Essa foi a pergunta. E o pai diz: sim, houve 2 homens. Eles entraram no restaurante com alguns meses de diferença, mas em 2 ocasiões. Eu lembro daquela conversa só porque eles faziam perguntas estranhas. Na hora nos pareceu que aqueles 2 estavam observando o restaurante para um assalto. Perguntavam coisas do tipo: e quando vocês têm o maior movimento? Quanto tempo dura o carregamento? A que horas vocês fecham? Eu já não dei mais importância a isso, porque parecia meio bobo fazer esse tipo de pergunta. Pelo visto, eles próprios entenderam que não havia nada para levar ali e seguiram em frente. Mas será que ele não está enganado? Talvez aquele casal não tenha vindo para roubar dinheiro. Talvez estivessem procurando algo completamente diferente, porque na mata atrás do restaurante, a polícia encontra a primeira pista material e ela tem uma aparência alarmante, um par de tênis pretos, grandes demais para pertencerem a Ashley. Tamanho adulto. Mais de 100 agentes vasculham durante toda a noite a floresta densa atrás do estabelecimento. Moradores locais saem para as buscas vestindo enormes casacos acolchoados e jaquetas. Uma mulher é filmada diretamente do carro enquanto se dirige ao ponto de encontro. Ela diz: eu só rezo para que quem a levou tenha coração suficiente para devolvê-la em casa, porque os pais estão enlouquecendo neste momento. Ela era uma menininha tão doce e a adorava. Toda vez que ela passava lá para pegar comida, ficava rondando atrás do balcão e sempre puxava a conversa com ela. Naquela mesma noite, no estacionamento do restaurante, os moradores do povoado se reúnem. As pessoas rezam, consolam umas às outras, pedem para que Ashley volte com vida. E pelo menos uma pessoa naquela multidão reza exatamente pelo oposto, para que ela nunca seja encontrada. E você sabe identificar quando estão mentindo para você? No YouTube tem um monte de vídeos em que ex-perfiladores do FBI explicam como desmascarar um mentiroso. Sobre esse tema dá para juntar uns 4 vídeos, ou até mais. Mas o único método que realmente funciona é, primeiro, estabelecer a linha de base do comportamento, entender como exatamente essa pessoa fala sem tensão, quais são os gestos habituais dela, e depois rastrear os desvios, quando ela começa a se enrolar. E se não houver tempo para isso, recomenda-se captar as microexpressões. Conte alguma boa notícia sobre você e observe aquele segundo de escárnio ou careta que aparece antes do sorriso e dos parabéns. Se você conseguir capturá-la, mesmo que por uma fração de segundo, tenha em mente que a alegria sincera ali não pode existir. E às vezes os sinais se escondem embaixo da mesa. Isso, aliás, realmente funciona. Recentemente viralizou um trecho de um dorama coreano, e não foi à toa, porque as pessoas têm capacidades muito características de prometer. No clipe, um rapaz e uma moça se encontram num café. A moça começa a chorar. O rapaz se levanta para trazer guardanapos para ela, tem pena dela. Enquanto ele volta para a mesa, ela está sentada de costas para ele e continua soluçando. Ele para, porque um único olhar nas costas dela é suficiente para ler a linguagem corporal dela. Ela está mentindo. Não há choro real algum. E aqui está o mais curioso. Se você olhar com atenção, o que a entrega não é o peito que não se ergue, não são os ombros que não estão retos, não é a posição das costas. Afinal, ela está curvada, e nem mesmo o tremor nas pernas. O que a entrega é um detalhe. O pé dela se move para cima e para baixo. Ela balança uma das pernas. As pernas estão cruzadas e um dos pés oscila ritmicamente. E isso geralmente não acontece quando uma pessoa está soluçando de verdade. É a discrepância entre a imagem e o estado. Ou seja, quando um adulto mente, há inconsistências. Uma criança pequena é capaz de mentir? Dá para apostar que nessa idade, mentir é quase impossível. E nessa idade passa um período em que se está tateando os limites e aprendendo a se comunicar.
Mas me parece que mentir de verdade está quase além das capacidades delas, porque os adultos, na maioria dos casos, vão desmascarar. Elas ainda não são mestres em esconder o engano. Um dos detetives envolvidos nas buscas, a irmã Jojo. Essa está sentada afastada de todos. Ele consegue autorização e se aproxima para perguntar mais uma vez o que exatamente ela viu no restaurante. Jojo olha para os lados, certifica-se de que ninguém está escutando e sussurra. Mamãe e papai disseram que eu não posso contar o que aconteceu. O quê? O quê? Anne responde que não sabe muito bem e não tem certeza. E mamãe e papai disseram que ela não pode falar nada. E neste segundo o detetive olha através do salão para Min Min e Liang, e a imagem deixa de fazer sentido. Liang mexe nervosamente os dedos enquanto fala algo com os outros oficiais, e visto de fora, parece mais preocupado do que perdido. Bom, tudo bem. Vamos supor que ele realmente esteja nervoso porque está procurando Ashley, mas Min Min, a reação dela agora, assim como durante todo o dia de hoje, permanece gélida. O oficial se aproxima de Liang, do pai, e pergunta: "O senhor tem alguma foto recente da Ashley?" "Não. Vocês não têm redes sociais, vocês não postaram fotos dela. Talvez tenham em casa um álbum de papel?" "Não há nada. A única imagem é a foto do passaporte, e existe uma teoria de que enganar o polígrafo só é possível de uma maneira: apertar as nádegas ou colocar um percevejo dentro do sapato. E cada vez que você responde com sinceridade, você pressiona o dedo contra esse percevejo, ou então tensiona e relaxa lentamente os músculos. Você mesma manipula as leituras do aparelho. O pai entra primeiro na sala de interrogatório. Ele veste um moletom preto. Está vestido de forma caseira. Primeiro vêm as respostas de controle. Você entende para que está sendo feito este teste. Verificar se ele causou algum dano à filha. Em seguida pergunto a ele: "Você fez alguma coisa ruim, Ashley?" Responda com sinceridade, sim ou não. Não. Se eu te perguntar agora mesmo se você tem alguma relação física. Min Min tenta obter asilo nos Estados Unidos, mas não consegue. Pode se tornar cidadã. Minha mãe passou por isso. Tudo isso é mais complicado do que parece de fora. E o que você sente? Quais são suas emoções diante da possibilidade de a esposa ser deportada? Bom, eu não sei o que faria com os mais novos. Quer dizer, você se preocupava com o que viria depois, que ela não conseguiria levá-los junto? Não sabe. E mesmo que levasse, eu ainda teria que sustentá-los. Basicamente, cuido das questões do restaurante. Quer dizer, você não tem hobbies, nada que goste de fazer? Gosto de desenhar, às vezes de jogar. E qual é seu principal objetivo na vida? Quantos anos ele tem? 34. E, sinceramente, ele já disse à esposa que abriu mão dos sonhos pessoais. Que só quer criar os mais novos, para que eles tenham um futuro normal. Planeja ter mais de 2 filhos? Ele queria 4, mas acontece. Qual foi a melhor coisa que aconteceu em toda a sua vida? Meus mais novos, respondeu ele. E o pior, desde o dia em que você nasceu? Provavelmente isto aqui. E o pai se mantém muito calmo, e nesse momento ocorre uma mudança. O que começou como um polígrafo deixa de parecer um polígrafo e se transforma em um interrogatório completo. Esse tipo de interrogatório é frequentemente descrito como enterrado vivo. É muito curioso observar diferentes gravações de interrogatórios. O ritmo de cada um é completamente diferente, mas, no geral, eles podem ser divididos em tipos. Sempre depende do próprio investigador, de quantas evidências reais ele tem em mãos e do caráter da pessoa à sua frente. Cada personalidade reage de seu próprio jeito, mas este caso é literalmente um exemplo clássico de enterro vivo. A terra parece desabar lentamente sobre o interrogado. É como se cada mentira sua o enterrasse mais fundo e em algum momento já não há ar para respirar. Em seguida, o investigador retorna às perguntas. Por que você concordou em fazer o polígrafo afinal? Eu não sabia. Achei que era obrigado. Escuta, a Ashley alguma vez fugiu? Fugiu de casa. Uma vez ela saiu pela porta dos fundos. Tá.
Eu só estou perguntando se ela é o tipo de pessoa que pode simplesmente sair correndo para algum lugar. Não. Você disse que ela fugiu pela porta dos fundos, saiu correndo pela área de serviço do apartamento. Não. Do restaurante. Pode me contar o que você fez ontem? Ele já não dorme há muito tempo e nem se lembra do que aconteceu ontem. A Ashley já tinha saído sozinha antes? Sim, ela já tinha saído, abriu a porta dos fundos e saiu. E ela mesma consegue destrancar a porta para sair? Sim, as duas conseguem. As duas já fizeram isso. Não podem, mas mesmo assim fazem. E quantas trancas há na porta dos fundos que elas precisam abrir? Mais de uma. Por dentro ela abre automaticamente, entendi. E para entrar de volta por fora, é preciso uma chave. E o que você acha que aconteceu com a Ashley? Não sei. E então o detetive entra em ação. Vamos supor que alguém a tenha levado. O que, na sua opinião, deveria acontecer com essa pessoa? O que você gostaria que fizessem com ela se a investigação mostrar que alguém a levou? Ela apenas estava perambulando por aí, alguém a pegou e a levou. E ele quer que ela volte. E o que deveria acontecer com essa pessoa ir para a prisão? E qual é a probabilidade de algo ruim ter acontecido dentro do restaurante? De algo ter acontecido lá dentro e dela ter sofrido algum mal? É possível. E perguntam isso a ele porque são obrigados a considerar todas as possibilidades quando a pessoa passa pelo procedimento. O mais novo sai pela porta e acontece uma coisa extremamente desagradável. Levam, e agora essas pessoas têm a sua própria criança mais nova, ou talvez tenha acontecido uma desgraça, ela se queimou com gordura ou outra coisa, e eis que ela já está sem sinais vitais, você está com medo, não sabe se a polícia vai acreditar em você ou não, e simplesmente pega o que encontrou e esconde em algum lugar. O detetive é obrigado a considerar essa hipótese, porque infelizmente isso também acontece. Mas se você sabe o que aconteceu, você deve me contar, porque agora mesmo um número enorme de pessoas está procurando por ela, muito mais do que você pode imaginar. A patrulha rodoviária, helicópteros, aviões, cães, eles têm todas as pessoas possíveis envolvidas. Mas se você sabe que nunca a encontraremos, você é obrigado a dizer agora mesmo, porque essas pessoas estão afastadas de suas famílias e ficarão longe delas por muitos dias ainda. E isso é injusto com elas. E se você realmente sabe onde ela está, outra possibilidade é que você a tenha vendido. O quê? E aqui todos ficam chocados. Muitos fazem isso, vendem os próprios filhos. Mas, se você sabe o que aconteceu, você deve contar. E então ele pede para parar, dizendo que estão despejando uma montanha de coisas sobre ele e ele não dorme há muito tempo. E ele não acha que quer continuar com isso. E muitas outras pessoas não vão dormir até que ela seja encontrada. Temos que fazer isso por você, por todos, diz o detetive a ele, e pela Ashley. Ele mal consegue manter os olhos abertos, sem descanso desde ontem, e ele dormiu, e não sabe quanto. Fazem todas as perguntas a ele, e elas são duras, e ele começa a ficar com medo. Do que ele tem medo? Ele sabe de algo que não contou, e em seguida dizem a ele que estão prontos para agir como seu representante. Depois ele diz que não há nenhum motivo pelo qual você não pudesse dizer o que precisa. Não, e eu vou junto com você. Não vou fazer você passar por isso sozinho, mas você precisa me contar o que está acontecendo. E ele diz: tenho medo de que, se eu continuar fazendo o teste, e ele indicar que estou mentindo ou tentando enganá-lo, isso vá refletir mal sobre ele. E ele diz: você tem razão, isso é ruim, e ninguém quer isso. E ele já disse que está difícil para ele se concentrar e ficar sentado. Nem consegue manter os olhos abertos, só pisca. Em seguida perguntam a ele: você pode dizer onde ela está? Podiam encontrá-la? Você pode pelo menos fazer isso por nós? Eu só estou com medo pela minha esposa. É só isso, ele responde. Por quê? O que ela fez? Ela cometeu um erro. Não, é a deportação dela. Isso é o que é assustador. Mas eu não dou a mínima para isso. A questão não é a sua esposa. A questão é a sua filha, e eles só querem encontrá-la. Não, toda a minha família vai desmoronar. Posso pelo menos ir para casa primeiro? Ele responde. É muito estranho. Eu sei que você sabe alguma coisa.
Eu só quero ter a possibilidade de dispensar todas essas pessoas, se der. E se eu puder mandá-las para casa, é tudo o que eu quero. Eu preciso de só mais um pouco de tempo. Ele responde: é só isso. E você pelo menos sabe aproximadamente onde ela está? Se nós soubermos onde ela está, você não precisa contar o resto da história. Eles só querem saber onde ela está. Mas ele enrola e diz que precisa de mais um pouco de tempo. E então pressionam ele de novo. Ele sabe onde ela está? E quanto mais isso se arrasta, pior vai ser depois, quando se descobrir que durante todo esse tempo você podia ter parado isso e não parou. Ninguém vai ter cerimônia com você depois. Ninguém vai ter pena de ninguém. E tudo vai ficar muito, muito sórdido. Foi um acidente. Eles não queriam. O que aconteceu? Ela caiu? Não. Alguma coisa derramou nela? Não. Alguém caiu em cima dela? Não. Ela estava brincando e se machucou? Não. Então é só dizer: para a prisão. Mas por que você vai ser preso? O que você fez? Porque eu toquei naquilo em que já não se podia mais tocar. E essa frase, em essência, vira todo o caso de cabeça para baixo. Até esse minuto, os investigadores tinham apenas suposições, hipóteses de trabalho e a sensação incômoda de que o pai não estava contando tudo. Agora eles têm uma confissão. Por mais vaga que seja, por mais que esteja no limite, é a primeira confissão de verdade em todas as horas de interrogatório. Paralelamente a essas conversas, a polícia continua trabalhando no local. A mata ao redor do prédio já está sendo vasculhada há horas, mas em determinado momento, os investigadores voltam para o próprio restaurante. Antes disso, eles já o haviam vistoriado mais de uma vez, mas agora entram com uma disposição completamente diferente. Agora, eles sabem que é exatamente ali que precisam procurar. Eles entram de novo pela porta da frente e percorrem o estabelecimento. De novo, a cozinha, o freezer, o depósito entulhado, o cubículo minúsculo com um colchão direto no chão. Tudo igual ao que já tinham visto. Nesse instante, um deles para. Há uma escada encostada na parede. Uma escada comum, de trabalho. Nada demais. Só que ela está apoiada em um ponto específico, bem em cima de uma grande câmara frigorífica industrial. A luz da lanterna desliza para cima. No topo desse enorme freezer comercial, entre a parte de cima dele e o teto, há um espaço estreito. Uma passagem. E os ladrilhos do teto ali estão de alguma forma desalinhados, não como deveriam estar. Tragam a escada. Precisamos subir lá, e o polígrafo só será aplicado na próxima semana. Os agentes chegaram ao chamado às 9 da noite e desde aquele momento trabalharam sem pausa. A noite toda e o dia inteiro seguinte. Só depois disso vão recorrer ao detector de mentiras. Por enquanto, os investigadores retornam ao restaurante com perguntas já diferentes. Desde o início, esse casal causava neles incompreensão. Agora o cerco se fecha definitivamente. A floresta deixa de ser a principal zona de busca. Toda a atenção está voltada para dentro. Até esse momento, a situação parecia um desaparecimento prolongado. Agora ela passou para outro estágio. O primeiro agente cuidadosamente retira o primeiro ladrilho e o coloca no chão. O feixe da lanterna percorre um cantinho minúsculo e ali há um depósito comum, álbuns de fotos, retratos de casamento, Min Min e Liang. Ele pega alguns e, no fundo, percebe sacolas plásticas. Delas emana um cheiro. Ele as abre com o máximo cuidado. Por dentro, couro. Pele de peixe seca, frango seco. Ele aponta a lanterna mais adiante. E para o fundo mais profundo do cantinho, neste momento na cabeça só há uma coisa. Aqui não há mais nada. Ele não entende. E então, no canto mais distante, encrustado firmemente na fresta, está um container de bus tub. São aquelas bandejas plásticas cinzas nas quais, nos restaurantes, os garçons carregam a louça suja das mesas. Uma pequena cuba plástica, acima do teto. O teto do salão é uniforme,
único, mas a câmara frigorífica é mais baixa que a altura do teto, por isso no topo se forma um pequeno espaço. Fica como um mini sótão, mas nem isso, mais como um vão técnico, pelo qual passaram a ventilação e conectaram o freezer ao forro, um nicho pequeno do tamanho de um armarinho. E é através desse vão que o oficial se estica em direção ao último balde restante no canto. Lentamente, puxa em sua direção, mas a vista, novamente, parece apenas um depósito. Puxa mais perto, e escuta como algo farfalha lá dentro, sal se derramando. O container está cheio até a borda de sal e enfiado aqui em cima. Estranho, é claro, mas vai saber. Pode ser que neste restaurante a higiene seja meio assim. O sal é afastado um pouco para o lado, embaixo dele há um saco de polietileno preto, e dentro, enrolado em posição fetal, o achado. Ashley. Todos os principais canais de notícias de Ohio entram com um boletim urgente. Do local dos acontecimentos, confirmam o que se procurava, encontrado no restaurante de seus pais. Em seguida, as pessoas começam a somar 2 mais 2 pela linha do tempo. Acontece que das 8 às 9 horas, o restaurante Liang funcionava em regime normal. Recebia clientes, preparava comida, servia os pratos, e todo esse tempo, no depósito acima do teto, estavam os restos da mais nova da família. O patologista forense remove tudo do que foi encontrado, todo o sal, todos aqueles grãozinhos brancos. A causa do desfecho: trauma contundente na cabeça e no tronco. Muitos dos funcionários não gostaram dos pais desde o início. Um deles, inclusive, escreve sobre isso na ocorrência, em uma linha separada. Olhos não avermelhados, nenhuma lágrima, nenhuma secreção nasal. Pela percepção deles, não é assim que as pessoas se comportam quando sua filha mais nova desapareceu, a menos que não seja a sua filha. Min-min e Liang passam meses repetindo a mesma coisa para Ashley. Eu sou sua mãe. Este é seu pai. Aquela mulher não é sua mãe. Pare de chamá-la de mãe. Sou eu. Mas Ashley não compreende. Toda vez que Min-min e Liang começam a pressionar sobre esse assunto, ela chora. Começa a fazer escândalo e Min-min explica aos investigadores qual é a questão. Ashley foi criada pelos pais de Liang, sua avó e seu avô paternos. Ou seja, a avó é, na prática, a verdadeira mãe. Min-min diz: eu preciso conversar com ela, explicar que eu sou a sua mãe e a vovó é a mãe do seu papai. Ela não é a sua mamãe, eu sou. Você veio de mim, da minha barriga, mas é muito difícil explicar isso quando ela ainda não tem nem 4 anos. Agora, Min-min e Liang estão sentados em salas de interrogatório separadas, na delegacia de polícia. Ashley já foi encontrada. No início, de forma não muito convincente, Min-min apresenta ao investigador a versão de que alguém teria dito a ela que Ashley poderia ter sido levada. Ela diz: não sei, aquela mulher me disse que, na opinião dela, a menina foi levada. Já é o dia seguinte, o achado está registrado, ambos os pais estão na delegacia. A ela ainda não foi informado que Ashley foi encontrada. Na sala de interrogatório com Min-min estão uma investigadora, um investigador e uma intérprete de chinês, que ora entra, ora sai. E faz perguntas a ela, e se dirige a Min-min. E aqui o momento é realmente interessante. Min-min apoia as mãos sobre a mesa. Estão entrelaçadas. A postura é quase como se ela tivesse chegado a uma reunião de trabalho. Sabe o que eu perguntei à sua filha mais velha? Eu perguntei a ela: onde está a sua irmã? E sabe o que ela me respondeu? Não. Mamãe e papai me disseram para não contar para vocês o que aconteceu. Não pode ser. Ela não poderia ter dito isso. Eu estou contando uma coisa completamente diferente para vocês. Quer que eu lhe conte uma coisa? Ela quer. Eles encontraram Ashley. Está bem. Onde ela está? Ela não está mais aqui. Por quê? Quer que eu conte onde a encontramos? Agora a senhora mesma vai nos contar o que aconteceu. Aí, claro, ela fica em estado de choque. Ela não sabe. Eu acho que a senhora é uma pessoa boa, atenciosa, que simplesmente foi soterrada por um monte de coisas de uma vez só. A senhora mesma nos diz isso.
E ela não acha que é uma boa mãe. A vida às vezes desaba sobre uma pessoa por inteiro. Eu tenho 4, eu entendo. Eu estou vendo. Mais tarde, nos autos do caso, surgirá uma gravação do interrogatório que será reouvida literalmente segundo a segundo. Na gravação, uma detetive. Ela se inclina mais perto de Min e fala suavemente, quase em sussurro. Eu vejo que está difícil para você. Eu vou apenas ficar sentada ao seu lado e nós vamos ficar juntas. Então, o que aconteceu? Me conta. Min está em silêncio. O que aconteceu? Do que vocês estão falando? Que no restaurante aconteceu algo. Estamos tentando entender o que levou a isso. Ela resiste, mas a detetive tenta de outra forma. Essencialmente, ela está sugerindo a Min uma saída. Eu acho que às vezes acontecem acidentes. É possível que algo tenha acontecido por acaso e você não queria que acontecesse, ou seu marido não queria, ou Jojo não queria, e precisamos entender que tipo de acidente foi, para esclarecer tudo. Eu só sei o que a Jojo me contou. Nesse momento, entra na conversa o segundo investigador, um detetive homem. O que você acha que ela está sentindo agora? Não sei. Você é uma mãe carinhosa. Você tem uma filha mais nova que olha para você com admiração. Eu sou descarinhosa, a mãe responde. E é aí que ele percebe a estranheza. Ela diz descarinhosa, mas fala de forma meio mecânica, sem entonação. Por que você diz isso? Você é sim. Eu vejo como você cuida da Jojo. Sim, eu cuido das crianças o tempo todo. A intérprete explica a Min que caring é loving. Amorosa. Entendi. Amorosa. Sim, você ama suas filhas. Ou seja, como ficará claro depois, ela simplesmente não sabia que caring se traduz como carinhosa. Esse momento eles deixam passar e seguem em frente. Ashley, você nem está chorando? Não consigo. Por quê? Simplesmente não consigo. Não me restou mais nada. Ok, isso todos entendem. E o que aconteceu com ela? E nesse momento o detetive se inclina para frente. Ele eleva a voz. A tonalidade suave de antes desaparece por completo. Sua filha está morta, Min. Morta. Ela não estava no sofá. Ela não estava na cama. Ela foi encontrada no restaurante de vocês. Podemos ficar aqui sentados a noite toda jogando esses jogos, mas ninguém quer fazer isso. Eu sei que você ama suas filhas. Você mesma nos disse isso. Você acha que a Jojo quer passar por tudo isso? E perder a irmã, você realmente vai ficar sentada repetindo: eu não sei o que aconteceu, como ela foi parar lá no restaurante. Aqui, silêncio. Sua filha está morta. Eu simplesmente não entendo. Você mesma disse que não tem mais nada. Não é verdade. E as lágrimas não vêm mais. E ela fica em silêncio. Sua filha perdeu a vida e ela simplesmente não entende. E eu mesmo já estou prestes a chorar por causa dela, diz o homem. Eu não espero lágrimas de você, mas estamos falando do desfecho de uma criança de 5 anos. E é aqui que a atmosfera naquela sala minúscula se torna basicamente insuportável. Todos saem. Min fica sozinha com seus pensamentos. Depois, apenas o detetive masculino retorna. Ele se joga na cadeira em frente a ela. Parece que está se sentando diante do próprio filho adolescente, que ele acabou de pegar tentando escapar de casa. Decepcionado, irritado, tem aquela expressão de alguém que gostaria de estar em qualquer outro lugar, em 5 ou 10 lugares diferentes agora. Sobre o que vamos conversar? Ela balança a cabeça. Vou escutar. É que eu não tenho mais nada a dizer, porque sei que você vai repetir que não aconteceu nada. Eu só quero descobrir o que aconteceu com ela. E pelos seus olhos eu vejo que algo aconteceu. Ela está tão cansada. Como dizer isso depois? Acha que ninguém aqui está cansado? Eu estava em casa ontem com a família, ele diz, e não dormiu nada. Desde as 5:30 não se deitou. Meu trabalho é ajudar as pessoas e dar a elas um encerramento. Seu marido me ligou porque sua filha desapareceu. Foi assim que recebi o relatório. Eu deixei minha família porque é importante para mim vir aqui e ajudar você a encontrá-la. E aqui é preciso destacar um detalhe importante para entender toda a cena.
Normalmente os investigadores tentam se sentar de lado, às vezes um de frente, mas alguém sempre fica ao lado. Já esse detetive se aproxima dela bem de perto, sentado reto. Apoiou as mãos quase no meio da mesa e depois numa parte ainda menor. Ele olha Min Min diretamente no rosto, não permite que ela desvie o olhar. Ela apoia os cotovelos na borda da mesa e também não se recosta para trás, apesar do olhar dele e da postura tensa. Apenas o encara de volta. O que aconteceu? Como ela perdeu a vida? Eu tirei a vida dela. Você tirou a vida dela? Sim. Como? O que aconteceu? Como ela perdeu a vida? Simplesmente tirei a vida dela e ela morreu. Bem, como você bateu nela? Ela tropeçou, caiu. Eu entendo, senhora. Está bem. Você bateu nela? Sim. Certo. Como? Com o que você bateu nela? Você quis fazer isso? Sim. Foi assim que aconteceu. Quantas vezes você bateu nela? Ela não sabe. O que aconteceu depois? Depois que ela morreu? Sim. Ela simplesmente morreu. E foi isso. Certo. Fez alguma coisa com ela depois. Min Min fala com calma, quase de forma corriqueira. Eu disse ao meu marido para resolver. Eu tenho que cuidar do restaurante inteiro. Eu só tenho 2 mãos. Não sou uma menina de 4 braços. Sou de 2 braços. Eu não queria agir assim com a Ashley, mas às vezes a gente não se controla. Às vezes, se você não faz uma vez, significa que terá que fazer 2. Se fizer 2 vezes, terá que fazer uma terceira. Eu não quero fazer isso. Mas não consigo me controlar. Na sala de interrogatório está sentado Liang, o pai. E ele começa a construir sua linha de defesa. Segundo a versão do investigador, ela soa assim: minha esposa, ela não é uma pessoa ruim. Afinal, eu me casei com ela. Eu não teria me casado se ela tivesse sido cruel desde o início. Olhe para minha filha. Ela tem 6 anos. A Jojo cuida de nós 2 há 6 anos. Nenhuma única vez minha esposa levantou a mão contra a Jojo com raiva. Nós dávamos palmadas nela quando se comportava mal, mas nada parecido com aquelas marcas que tem na Ashley. Minha esposa é uma boa pessoa. Eu entendo que é difícil acreditar nisso olhando para a Ashley, mas olhe para a George. A Min Min é uma boa pessoa. Ela é uma boa mãe. Ela só tem um problema. Aquele investigador faz a pergunta que, em essência, é a central em toda essa história. Por que vocês nunca relataram as agressões à polícia? Eis a resposta de Liang. Eu tinha medo, estava assustado. Tinha medo de que esses caras tirassem minha esposa de mim. Em seguida, o investigador passa a esclarecer o quão ruim era a situação, sobre que tipo de agressões estamos falando. Liang diz: no começo não era tão terrível assim. Se tivesse sido ruim logo de cara, eu provavelmente teria denunciado. Mas isso, sabe, foi crescendo gradualmente. E depois eu já pensava, ela tem tantos ferimentos, eu já não posso ligar para lugar nenhum. Ela torcia o braço dela, ela a sufocava, batia. E como? O que acontecia? Sim, basicamente tudo. Torcia, chutava, batia. Mas nunca tocou na George. E então Liang começa a contar a história anterior. E essa história prévia é importante, porque foi justamente por causa dela, segundo a versão da investigação, que todo o resto se desenvolveu. O mais novo da família foi criado nos primeiros 4 anos de vida pelos pais do marido, ou seja, pelos avós. E a partir do momento em que a Ashley voltou para o Liang e a Min Min, talvez nenhum ano tivesse se passado quando tudo se tornou pesado. Liang diz que seus pais ligam. Citação. E essa combinação do fato de minha mãe constantemente dizer à minha esposa que ela faz tudo errado e de como a Ashley foi realmente criada, essa combinação levou minha esposa a uma fúria genuína. E quanto mais a Min Min via a Ashley sem ter aprendido a usar o penico, mais ela se irritava. Segundo Liang, sempre era algo que a Ashley fazia, e a Min Min explodia. Ela ainda não entende que precisa ir ao banheiro para fazer xixi. Isso irrita muito minha esposa, porque ela está com a gente já tem 1 ano e até agora não foi treinada. Então, isso foi uma das coisas que mais incomodava sua esposa? Ele pergunta. Sim, uma das principais. Cada vez que a Ashley não conseguia chegar ao penico, para a Min Min, isso se tornava um lembrete da sogra.
daquela mesma que a criticava. Ou seja, na prática, descontavam na Ashley outra coisa, quanto ao que aconteceu ontem. Aqui é importante entender, Liang conta o quadro inteiro. A Min não. A Min interrompe sua versão onde lhe convém. Mas Liang vai até o fim. Ele diz que foi buscar George na escola, volta para casa e descobre que Ashley havia feito as necessidades na fralda. Ou seja, sujou a fralda porque não estava preparada para usar o penico. E aqui, na essência, está a ideia central desta história. Se a criança mais nova da família não está preparada para usar o penico, isso é responsabilidade dos pais. Não é culpa de quem é tão pequenina. Ninguém aprende sozinho a usar o penico nessa fase. Ashley sujou a fralda. Pelo visto, estava tão desconfortável com aquilo na fralda que a tirou de si mesma. Parte do conteúdo caiu no chão. Liang entra em casa. E nesse momento, Min trata Ashley de forma muito brusca junto ao tapete. No restaurante ou em casa? Em casa. Entendam, ela é apenas uma criancinha. Ainda não sabe como abrir o penico. E minha esposa se irritou e bateu a cabeça dela contra o tapete. Entendam, 2 vezes. E no início ela respirava. Naquele momento ela ainda respirava. E você viu sua esposa fazer isso? Sim. Ela para. Deixa ela em paz. Ela emite sons como se estivesse roncando. E aqui está a frase depois da qual tudo fica claro. Lian acrescenta que não foi a primeira vez que a cabeça dela foi batida contra o tapete. Do depósito para o nicho do teto, ele mesmo a levará um pouco depois, quando a mais velha sair brevemente para o consultório para extrair um dente. Mas no começo, tudo parte do fato de que ele não deu importância. Achou que não era nada, apenas uma respiração ofegante, um som parecido com ronco. Antes diziam que isso não tem relação com sono normal, mas ele decidiu de outra forma, está dormindo ou apenas respirando ofegante. Passam-se uns 5 minutos e então Ashley começa a vomitar. Um líquido verde sai das narinas. Eles a pegam, a lavam na banheira e, ainda assim, pelo visto, não entendem o que está acontecendo. Levam-na de volta para a sala de estar. Por algum tempo, ela ainda respira. E alguns minutos depois ele chega para verificá-la no chão, a respiração já não existe. Nesse momento ele entra em pânico. Então eles decidem que precisam de um álibi. E o plano é o seguinte: vesti-la, colocá-la na cadeirinha infantil, levá-la para fora do apartamento até o carro, prendê-la na cadeirinha do carro, levar o mais novo até o restaurante, soltá-la. É nesse momento que os telhadistas a verão. Naquele momento, já não havia sinais de vida. A descoberta será deixada no depósito do restaurante, e eles mesmos abrirão o estabelecimento como se nada tivesse acontecido. Depois ele vai buscar Jojo. A mais velha deve ver Ashley dormindo no colchão no quarto dos fundos, para que ela não precise mentir, para que ela diga a verdade. E assim a família parecerá mais convincente. Depois que George for levado brevemente ao consultório, ela deve ter um dente extraído. Liang levará a descoberta para cima, para o nicho do teto. Isto é, desde o início, é doloroso. Usar a própria filha mais velha como álibi. Mas, ao mesmo tempo, ele diz: eu não sabia que tudo ia tomar proporções tão sérias. Achei que ela só ia discar 911. Quer dizer, vocês realmente preparavam e serviam pratos enquanto sua filha estava lá? Sim. E trabalhavam normalmente? Sim. Tínhamos medo do que aconteceria se agíssemos de outra forma. Tínhamos medo de perder a filha, perder a família, o restaurante, a casa que eu pretendia comprar. Tudo, absolutamente tudo na nossa vida pelo qual nos matamos de trabalhar durante 6 anos. Tudo desapareceria. Vejam, ele está bancando o cara educado, o cara bonzinho. Tipo, eu não sabia, minha esposa é boa, eu só estou limpando, estou assustado, e assim por diante. Ele não está nem aí que a menina já não está mais entre nós, continua chamando-a pelo nome. Você e sua esposa concordaram em colocá-la lá, naquele container? Mas discutimos lugares diferentes, e eu disse, este aqui é provavelmente o mais adequado. Tem boa ventilação, Sal. E quanto à temperatura, não precisa se preocupar. Em cima é mais fresco. Uma pequena digressão.
Na internet existe uma versão de que Ashley possivelmente estaria no espectro. Em determinado momento do interrogatório do pai do Liang, ele mostra aos policiais exatamente como ela era. E dá para ver que isso o irrita, a ponto de ele quase justificar a forma como a tratavam. Diz: era assim que ela ficava em pé. Não sei de onde ela tirou isso, mas minha mãe nunca a corrigia. E não é assim que uma pessoa fica em pé. E ele se levanta ali mesmo, na sala de interrogatório, tira o moletom para fazer essa demonstração. Fica na ponta dos pés, braços dobrados nos cotovelos. Muita gente nesses círculos chama isso de patinhas de tiranossauro. Nesses círculos. É um dos sinais aos quais se presta atenção nos mais novos, quando dar um diagnóstico é mais difícil. Vários médicos especializados em diagnóstico procuram justamente esses sinais. As mãos dela ficavam meio dobradas nos cotovelos, depois nos punhos, e ela balançava as mãos para frente. Às vezes transferia todo o peso para uma perna e a outra ficava na ponta do pé. E essa coisa da ponta dos pés é outro sinal ao qual os pais dessas crianças prestam atenção. Ela fazia isso o tempo todo, e nós a corrigíamos. Ela fazia de novo, corrigíamos, ela voltava a fazer. E havia muita coisa assim, muitos momentos pelos quais nos parecia que minha mãe viveu com ela 4 anos e deveria ter corrigido tudo isso. E cada vez que eu insistia com a minha esposa sobre essas coisas, isso disparava um gatilho nela, porque a lembravam daquilo em que eu estava pensando, e ele diz que foi justamente por isso que Ashley era submetida àquilo que nos autos é chamado de consequências. E George não, porque quando eles a tiraram dos pais, descobriu-se que ela tinha, citando, tantos problemas que nem conseguia comer sozinha. A fralda continuava nela. Não ia ao banheiro, não tinha sido treinada para usar o penico. Nem mesmo a geladeira ela conseguia abrir para pegar algo de dentro. E uma amiga da família lembrava: eu via como a Ashley se comportava quando tinha sede ou queria pedir alguma coisa. Ela ia até a geladeira e simplesmente apontava com o dedo. Um adulto tinha que ir, abrir a porta, e só então ela mostrava o que queria. Ela comia em uma cadeirinha de bebê porque não tinha aprendido a segurar nem colher, nem garfo, nem mesmo um copo. E é isso que me incomoda aqui. Eu não entendo por que qualquer adulto, incluindo essa tal amiga da família, fala sobre tudo isso como se o problema fosse a própria Ashley, pois com ela, muito provavelmente, está tudo claro e compreensível. Se alguém se incomoda com o que eles chamam de desenvolvimento dela, essa é a área de responsabilidade dos pais. E são eles que deveriam trabalhar nisso, pois é absurdo discutir a mais nova da família como algo estranho, como se houvesse algo de errado com ela, quando na verdade está tudo certo com ela. Eles diziam literalmente: a Ashley era quase como um bebê no corpo de uma criança de 5 anos. Bem, naturalmente. E novamente jogam toda a culpa nela, embora ela recaia sobre os pais. Liang conta: tínhamos que alimentá-la, até mesmo um pedaço comum de pão fatiado, ela levava mais de meia hora para comer. Ou comida semilíquida. Ela tem dificuldade para digerir comida sólida, por isso come devagar. Ajudá-la, evidentemente, eles não pretendiam, porque em seguida ele acrescenta: pois nós não a levávamos ao médico. Tínhamos medo de que o médico visse que ela estava toda coberta de hematomas. O curioso é que muitas pessoas nem sabiam que o casal tinha 2 filhas. A maioria só sabia da Jojo. E corriam comentários de que, pelo fato de, como eles percebiam, Ashley não ser neurotípica, eles simplesmente não queriam divulgar que ela era deles. E isso é, no mínimo, repugnante, porque no interrogatório, Liang continuou na mesma linha. Tá, ok, a Min vai presa, eu vou preso, mas sabe de uma coisa, eu não quero que a Jojo seja criada pela minha família. É melhor que ela vá para a adoção. Ele diz: se a Jojo crescer com os meus parentes, ela vai sair igual a Ashley. Formula exatamente assim: a Jojo vai ficar igual. Eu não quero que a minha família crie meus filhos. Tenho medo de que ela cresça igual àquela. E a esposa vai odiá-la. E mesmo quando ela já está sendo levada para uma instituição, ele repete: eu não quero que a minha mãe tenha contato com a mais velha. E é porque ela é uma mãe ruim.
simplesmente por causa do que aconteceu com a Ashley. Ele tem muito medo de que a Jojo cresça nas mesmas condições. E na conclusão, o casal se voltou um contra o outro. Os advogados da Min Min acusaram Liang de usar força física contra ela mesma e contra as duas. Essas declarações nunca chegaram ao tribunal, mas Min Min, dentro da instituição, confessou ao psiquiatra que o responsável por esse desfecho era justamente Liang. Segundo ela, foi ele quem mandou que dissesse aos investigadores que toda a responsabilidade pelo ocorrido recaía apenas sobre ela. Parte dos observadores na internet concorda com essa versão. Por quê? Porque, se você assistir como ela confessa no interrogatório, tudo soa vago. Eu fiz isso, vamos terminar logo com isso. Eu fiz isso, podem me levar. Ou seja, na prática, dizem que não foi ela. Tudo o que ela disse foi: eu fiz isso com a mão. E não deu nenhum detalhe. Todos os detalhes vêm apenas dele. E há quem cave mais fundo no nível psicológico e admita: talvez até esse descuido no depoimento dela signifique algo. Muitos, quando assistem pela primeira vez às gravações do interrogatório, reagem assim: que mulher anormal! E sim, ela é anormal. Mas parte das pessoas pensa: e se ela achar que está fazendo isso pela mais velha, que está assumindo o golpe pela família? Porque o homem é muito mais assustador, ele é sinistro com toda aquela postura. Minha esposa, uma pessoa tão boa. E logo em seguida ela, a sangue frio, fez aquilo com a nossa caçula. Na cabeça dele, a história é sempre a mesma. Eu amo minha esposa e eu a protejo. Mas, se você for fundo, ele próprio claramente tem tudo torto. E aí está o argumento dos que tendem a acreditar nessa versão. Repito, por Min Min, ninguém sente compaixão. Foi Liang, e Min Min assumiu o golpe porque ela está nos EUA ilegalmente, sem documentos. E possivelmente ela raciocinou assim: se ele for preso, ela vai ser deportada de qualquer forma. E então Jojo ficará completamente sem os pais. Então, o que exatamente ela disse? Que foi ele. E que ele usou violência não só contra ela, mas contra as duas. E que a ameaçava: se não assumir a culpa, vai ser deportada. Jojo vai para uma família adotiva. Ela carregou esse fardo exatamente até o momento em que percebeu que ele, mesmo assim, exigiu que Jojo fosse para a tutela. Os defensores dessa versão, sem piedade por Min Min, vamos deixar claro de imediato, vasculharam a página do restaurante no Facebook. Nos posts, em todo lugar aparece o mesmo Liang. Desculpem, hoje estamos fechados, minha esposa adoeceu. A esposa adoeceu. Sob essas publicações, as pessoas começam a escrever: é estranho que o estabelecimento feche tantas vezes e sempre pelo mesmo motivo. E em algum momento o pensamento surge para muitos: talvez ele a agredisse e o fechamento fosse uma forma de esconder os vestígios. Em 12 de outubro de 2017, Min Min primeiro declara que é inocente por inimputabilidade, depois faz um acordo com a acusação. Reconhece a culpa por tirar uma vida sem premeditação e pelas acusações associadas. Pelos termos do acordo, ela recebe apenas 22 anos. A juíza, na leitura da sentença, fala mais ou menos assim: a própria mãe, e a palavra mãe aqui é pouco, porque para as mulheres que realmente criam seus filhos, esse tratamento é ofensivo. Aqui nem 100 anos seriam suficientes. Então, por que 22? Provavelmente porque, após cumprir a pena em 2040, ela será deportada de volta para a China de qualquer forma. Liang, nesse mesmo período, cumpre 12 anos pela parte que lhe cabe. Ele poderá sair em liberdade já em 2030. E é justamente isso que mais choca as pessoas, porque, no interrogatório, ele raciocina calmamente em voz alta. Suponhamos que tivéssemos levado o plano até o fim e não tivéssemos sido pegos. Eu teria passado a vida inteira olhando por cima do ombro. Afinal, é preciso dar algum destino ao que se encontra. Joga no oceano, a maré devolve, enterra, os animais escavam. Ou alguém acaba topando com aquilo, queima. Vão notar,
porque a chama é grande, durante o dia não dá para fazer isso, só à noite, e à noite um fogo grande se vê de longe. Nós analisamos todas essas opções. Sinceramente, nunca conseguimos imaginar o que fazer depois com aquilo. Depois. Um dos oficiais no relatório final sobre a conversa com Liang Dao registra em destaque: durante todo o tempo da conversa, ele não demonstrou nem uma única vez arrependimento em relação a Ashley. O único momento em que as emoções transpareceram foi quando ele se deu conta de que não veria mais a segunda filha. Na própria sentença, ele se dirige à juíza e diz: há 1 ano, ontem, perdi minha filha. E, em essência, mais nada. Nada que, de alguma forma, tocasse o coração. Em seguida, o discurso dele toma um rumo muito estranho. Ninguém, diz ele, vai se lembrar da minha filha. Ninguém, meus parentes. Não quero ofender ninguém, mas nenhum de vocês vai lembrar dela. Ninguém. E essa frase deixa nas pessoas um mal-estar que dura muito tempo. Parte dos moradores da cidadezinha ainda está perplexa. Eles pareciam tão simpáticos, tão íntegros. Outros escrevem: lembro deste caso, eu tinha acabado de me tornar mãe e não conseguia nem imaginar que um ser humano fosse capaz de algo assim. Em frente ao restaurante, as pessoas rezavam, deixavam flores, brinquedos. O próprio shopping foi demolido pouco depois da tragédia e reconstruído. Mas a caçula daquela família, aqui, não será esquecida. Em outro comentário, surge uma ideia que muitos repetem em seguida: se aos 5 anos não há hábito de usar o banheiro, a responsabilidade é totalmente do adulto, e não da criança mais nova da casa. Muito provavelmente, Ashley vivia numa tensão tão constante que simplesmente não tinha como desenvolver um controle normal da bexiga. Há ainda uma onda à parte, a daqueles que foram literalmente traumatizados com esse caso pelos próprios pais. Uma mulher escreve: minha mãe usaria com prazer uma história dessas para me explicar como eu, na verdade, tive sorte. Ela já vivia me empurrando livros sobre maus-tratos e ficava repetindo: viu como você vive bem? E outros acrescentam: a julgar pela descrição, Ashley claramente precisava de ajuda especializada desde cedo, possivelmente tinha particularidades no desenvolvimento. Pessoas atrás das grades também escrevem, e o que fere à parte é como usaram a mais velha, levaram-na até a irmã mais nova, disseram que ela estava dormindo e fizeram dela seu álibi. Só esse detalhe já dá enjoo. As avaliações sobre o antigo estabelecimento hoje se resumem a uma única linha curta: não é um lugar para famílias. E assim ficará na memória esta história. Ashley Joe, a caçula da família, cujo achado terminou no forro falso do estabelecimento que pertencia a quem a mantinha. Uma história pesada. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Obrigado por permanecerem conosco. Obrigado por deixarem o like. Até a próxima.